Tá bom? Bom dia, meu nome é Claudinei, trabalho na divisão de contabilidade da Prefeitura Municipal. Estamos aqui para fazer a apresentação da audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e o fundamento legal para a apresentação dessa audiência está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, que diz que os instrumentos que são instrumentos de transparência, os planos, orçamentos, LDO, prestações de contas, relatórios e suas versões simplificadas devem ser apresentadas em audiência pública para trazer o conhecimento de todos, da população também de um modo geral, do que o Executivo está fazendo e dos seus planos para fazer no futuro também. Vamos falar aqui o objetivo dessa audiência. Então, vou fazer aqui algumas explicações básicas do que é a LDO e depois, mais para frente, vamos apresentar os relatórios de metas e prioridades do governo para o exercício de 2026 e também vamos apresentar alguns artigos principais, que eu julguei ser os artigos mais importantes dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Então a LDO é um conjunto de instruções para a concretização de um plano de governo. Lembrando que esse plano de governo ele é estabelecido, na verdade, no plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela serve como um elo de ligação que liga aquilo que está sendo planejado, que foi planejado no plano plurianual e dá as diretrizes, dá as normas e estabelece como que a lei orçamentária deve ser elaborada e deve ser executada. Então, a LDO ela tem um período determinado de tempo, que é o exercício financeiro, que no caso dessa daqui compreende 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026. Como eu disse, ela é um instrumento de planejamento que orienta a elaboração e execução do orçamento. Também define as diretrizes e metas para a elaboração do orçamento e conecta as ações do plano plurianual com a lei orçamentária anual. Lembrando que essa lei de diretrizes orçamentárias ela passa a vigorar após a aprovação legislativa, ela passa a vigorar no exercício de 2026, que nós também já começamos a elaborar o plano plurianual, que inclusive ela é parte da elaboração desse primeiro ano desse plano plurianual, que ainda vai ser colocado aqui no legislativo e também da lei orçamentária anual, que vai ser feito mais para frente também. As funções principais da lei de diretrizes orçamentárias é ser um instrumento de planejamento da gestão pública. Dessa forma, é trabalhar com todos os secretários, todos os órgãos da administração municipal para estar nos orientando e colocando aquilo que a gestão, essa gestão de 4 anos, no caso do prefeito, tem de prioridade para fazer no seu mandato. Ela também orienta a elaboração da execução do orçamento, como eu disse, e a responsabilidade de fazer essa lei é do Executivo Municipal. Então a Câmara Municipal aqui ela vai apreciar, vai votar, pode ser feito emendas, depois vai depender da sanção também do prefeito, mas a responsabilidade de estar elaborando esse planejamento é do Executivo Municipal. A base legal que sustenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a Constituição Federal, a Lei de Contabilidade aplicada ao setor público, a Lei 4.320 de 1964, é uma lei bem recente, 64, a Lei Complementar 101/2000
que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município, e também para elaborar uma lei de diretrizes orçamentárias nós temos que estar seguindo também as instruções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, aqui no nosso caso, e as normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Os objetivos principais da LDO, então, como nós já dizemos, estabelecer as diretrizes e metas e prioridades, orientar a proposta orçamentária anual, que é a LOA, e compatibilizar o PPA com o orçamento, adequar as receitas e as despesas. Essa adequação de receitas e despesas, quando nós vamos começar a elaborar primeiro a LDO, que ela vem antes da Lei Orçamentária Anual, que é a lei que executa o orçamento, nós olhamos para fazer essa adequação a inflação, as receitas arrecadadas no ano anterior, para servir de base, e aquilo que a administração vem pleiteando de orçamento para os anos seguintes, no caso, os 4 anos aí, que vai ser a vigência do plano plurianual. E selecionar as prioridades do ano seguinte. Então, o plano plurianual, ele tem, para cada ano, ele tem lá as prioridades e o planejamento para aquele ano. Então, a LDO seleciona aquele ano, no caso aqui 2026, e joga para o ano seguinte, que vai ser executado através da Lei Orçamentária Anual. Como eu já disse para vocês, a estrutura da LDO ela é composta de um texto de lei. Neste caso aqui, ele possui 67 artigos que dão as diretrizes para o orçamento. Então, esses artigos, ele fala como nós vamos elaborar a lei orçamentária anual, aquilo que o Executivo pode fazer durante o ano, aquilo que a Câmara vai autorizar o Executivo fazer no seu orçamento. E os anexos, né? Que é os anexos de metas e prioridades, que é aquilo que o município tem, quais são as metas nossas para o ano que vem, as prioridades, os riscos fiscais, as metas fiscais, a avaliação atuarial e as obras em andamento. Então, esses são os anexos que compõem a LDO. Aqui eu trouxe alguns artigos, eu resumi eles, aqueles que eu julguei ser os principais artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, até porque se a gente for ler aqui os 67 artigos vai ficar extenso demais, então eu coloquei aqueles artigos mais importantes que impactam mais a execução do orçamento no exercício financeiro. Então o artigo 3º, ele consta lá que as metas e prioridades têm precedência na LOA. Então, obviamente, se houve um planejamento, se o Executivo colocou aquilo que é meta e aquilo que é prioridade para estar sendo feito nos 4 anos, e também naquele ano, que é o ano base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, obviamente que na Lei Orçamentária Anual ele tem que ter precedência. Então, se eu planejei fazer determinada ação, então ele tem que ter precedência em detrimento de demais prioridades que possam vir a ocorrer na execução do exercício financeiro. Artigo 12. O Poder Executivo está autorizado a ajustar o orçamento municipal para incluir mudanças na estrutura organizacional do município, alterações na classificação de receita e de despesas, mas esses ajustes podem ser feitos, no caso, se ocorrerem mudanças na legislação federal depois que eu protocolei essa lei aqui na Câmara, né? Depois que ela já estiver sido enviada no Poder Legislativo. Então, se houver alguma mudança na legislação federal que venha impactar na elaboração do orçamento, ela vai poder ser incluída no orçamento sem ter que ser feita uma alteração aqui na LDO, desde que isso sejam alterações ocorridas na legislação federal. Artigo 19, parágrafo 1º dele. O repasse mensal do 12º que a Prefeitura deve fazer à Câmara Municipal deve ocorrer até o dia 20 de cada mês.
E se esse prazo não for cumprido, o prefeito poderá responder por crime de responsabilidade conforme a Constituição Federal. Ainda no artigo 19. A despesa total com a folha de pagamento da Câmara Municipal, incluindo o subsídio dos vereadores, não pode ultrapassar 70% da receita da Câmara. Na verdade, é só uma adaptação do artigo da Constituição, isso daqui. Essa limitação está de acordo com o parágrafo 1º do artigo 29 da Constituição Federal e também com a Lei Orgânica do Município. Artigo 20. O Legislativo deve enviar sua proposta de orçamento ao Executivo em até 3 meses antes do encerramento do exercício e garantir que ela seja aprovada até o fim da sessão legislativa, conforme a lei. Então, antes, quando a gente estiver lá começando a mexer nessa lei orçamentária, a Câmara Municipal deve mandar o orçamento deles para que nós podamos estar incluindo. No caso aqui dessa Câmara aqui, já até foi feito isso com muita antecedência. O Poder Executivo deve, com o apoio dos departamentos de administração e finanças, preparar e divulgar o planejamento financeiro e o cronograma mensal de gastos conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aqui é feito todo mês de janeiro, até o dia 31 de janeiro nós temos que fazer a publicação, o Executivo tem que fazer a publicação desses cronogramas. Artigo 22, parágrafo 1º. A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso deve enviar ao Executivo, em até 10 dias após a publicação do orçamento de 2026, o seu cronograma mensal de gastos para o ano. No caso aqui estamos falando do ano de 2026. Ainda no parágrafo 2º, o Executivo, por sua vez, deve divulgar o planejamento financeiro, é o cronograma que eu acabei de mencionar. O cronograma mensal de gastos até 30 dias depois da publicação do orçamento. Como a lei orçamentária, o Legislativo tem que aprovar ela até o encerramento da sessão legislativa, geralmente elas são aprovadas no mês de dezembro, são publicadas até o final de dezembro, então por isso que eu falei que é mais ou menos até o dia 31 de janeiro que nós temos que estar fazendo essa publicação, mas na verdade é 30 dias após a publicação do orçamento, tem que estar atento também a isso daí. Porque se a Câmara aprovar antes, aí não vai ser 31 de janeiro igual eu falei, pode ser antes, em decorrência do prazo ser 30 dias após a publicação do orçamento. Se ao final de artigo 24, se ao final de um bimestre os gastos forem maiores que as receitas, o Legislativo e o Executivo devem, em até 30 dias, limitar as despesas e movimentações financeiras para equilibrar as contas. Esse aqui é um artigo justamente para que o orçamento, para que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, seja cumprida, porque a despesa é feita, é fixada em cima da estimativa de receitas, Então, se começar a executar despesas maiores do que a estimativa da receita que foi estimado na Lei Orçamentária Anual, então aqui o artigo 24 ele vem para inibir que o Executivo passe a gastar mais do que ele estiver arrecadando. Artigo 27. Os projetos que já estão em execução têm prioridade sobre novos projetos. Os novos só poderão ser programados se for comprovado sua viabilidade técnica e financeira. Então veja bem, nós temos os projetos que vocês vão ver aqui mais para frente nos últimos slides que eu for apresentar, que os projetos em andamento que o município já tem, que são obras, investimentos, essa coisa toda. Então, eles têm precedência de execução na Lei Orçamentária Anual, a não ser que novos projetos tiverem respaldos de recursos financeiros, de emendas, programas, convênios, E aí eles vão ter recursos que dá lastro para a sua execução. Se não for o caso, as obras em andamento têm que ter precedência na execução da Lei Orçamentária Anual. Artigo 30. A Procuradoria-Geral do Município deve, até 15 de julho, no
caso já aconteceu, né? E já foi enviado também. Enviar ao setor de administração e planejamento a lista dos precatórios judiciais registrados até 1º de julho, com os valores atualizados para a inclusão do orçamento de 2026, conforme a Constituição. Essa lista deve ser separada por tipo de despesa. Artigo 35. A previsão das receitas no orçamento do município deve seguir esta ordem de prioridade. Primeiro, custos administrativos e operacionais, incluindo salários e encargos. Pagamento de dívidas, juros e amortizações. Participação financeiras em empréstimos, contrapartidas e garantia de direitos constitucionais, especialmente em saúde e educação. Então, nós estamos falando daqueles percentuais de 15% da saúde e 25% da educação. Aí tem uma observação aqui. Só depois de cumprir essas prioridades é que poderão ser previstos recursos para novos investimentos. Artigo 40. O município deve investir no mínimo 25% de sua receita de impostos, incluindo repasses constitucionais, na manutenção e desenvolvimento da educação, conforme a Constituição Federal. O município, e também, aí no artigo 41, ele complementa o 40, que deve aplicar no mínimo 15% de seus recursos em ações e serviços públicos de saúde, conforme previsto na emenda constitucional 29 de 2000 e no ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 42. A lei orçamentária deve prever uma reserva de contingência pelo menos de 1% da receita corrente líquida. Esse valor aqui é lá na lei orçamentária anual que nós vamos estabelecer esse valor exato, mas ele deve ser, a LDO já está falando que ele deve ser pelo menos 1% da RCL para o exercício de 2026. Para cumprir a lei complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a portaria interministerial da STN 163/2001. Artigo 46. Os reajustes salariais dos servidores públicos municipais devem respeitar os recursos previstos na Lei Orçamentária de 2026, seguindo uma categoria de programação específica, respeitando o estabelecido no inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar, que é aqueles limites de despesa com o pessoal que o município deve observar. Artigo 48. Na elaboração do orçamento de 2026, os poderes legislativo e executivo devem usar como base a folha de pagamento de julho de 2025, já projetando os acréscimos legais para os servidores, admissões e mudanças nos planos de carreiras que devem respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Então, já para o orçamento de 2026, nós vamos, na hora que estiver elaborando a Lei Orçamentária Anual, observar a folha de pagamento desse mês de julho e já fazer uma projeção de inflação, mais ou menos, projetado, para as dotações, o orçamento suportar o reajuste da folha de pagamento dos servidores públicos no ano que vem. Parágrafo único. Os limites da emenda constitucional devem ser observados, e aqueles limites lá de folha de pessoal, de folha de pagamento, que não podem ser ultrapassados. Artigo 50. Em 2026, a realização do serviço extraordinário, hora extras, só é permitido se a despesa já estiver ultrapassando 95% dos limites do artigo 48. E se for para atender emergências ou interesses públicos relevantes que representem risco ou prejuízo à sociedade. Na verdade, tem que arrumar esse artigo aqui, ó. A realização de serviço extraordinário só é permitida se a despesa não tiver ultrapassado o limite de 95% do artigo 48, que é esses limites aqui, os limites constitucionais que não podem ser extrapolados da folha de pagamento. Então depois eu vou arrumar ali no artigo antes de protocolar na Câmara. A autorização para esses serviços cabe exclusivamente ao prefeito ou a quem ele delegar. Artigo 58. As metas fiscais anexas
são indicativas e podem sofrer variações para ajustar sua trajetória até o envio do projeto da Lei Orçamentária, LOA, estamos falando, de 2026 ao Legislativo Municipal. Então aqui, daqui a pouco eu vou começar a passar para vocês os valores das receitas e das despesas que nós estamos programando para 2026, os quais serão incluídos na Lei Orçamentária Anual. Eles podem sofrer variações aqui, conforme consta o artigo 58, entre órgãos de departamento. Ele pode sofrer variações. O que programou, o que está colocado em um aqui, pode diminuir e aumentar no outro, porém, os valores globais já não vão sofrer alterações. Serão esses valores que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, só para explicar melhor esse artigo. Artigo 60. O Departamento de Finanças é o responsável por coordenar a elaboração e consolidação do projeto de lei orçamentária. Ele deve também definir o calendário das atividades, elaborar e distribuir os materiais, as propostas orçamentárias dos poderes e órgãos municipais, além de fornecer instruções para o preenchimento dessa proposta. É um artigo aqui, basicamente, para organização interna da prefeitura, para a elaboração da LOA. Então, agora vamos entrar aqui na parte dos relatórios, que são as prioridades para 2026, que é saúde, educação, infraestrutura, assistência social e desenvolvimento urbano. As metas anuais, a receita líquida. Então, para quem está aqui presente, deve que você está dando para enxergar. Então aqui, esse primeiro aqui, em 2023, o que foi arrecadado, 85.398.000. Estou arredondando aqui, 85.398. Foi a receita arrecadada em 2023. 2024, olha o salto, 96.370.000. 2024. Em 2025, até o mês de junho, aqui está constando a informação até o mês de junho de 2025, foi executado 71.888. Para 2026, aqui nós estamos projetando uma receita de 93.727.000. Mas vocês podem verificar que em 2026 nós estamos projetando uma receita menor do que foi arrecadado em 2024, por exemplo, né? E por que isso? Porque nem todas as receitas são receitas de natureza continuada. Então, tem lá emendas, conseguiu muito emenda em 2024, que não deixa de ser uma receita, e ele aumenta o montante de receita arrecadada. Se a gente, na hora de elaborar a lei orçamentária, começar a se balizar também por dados de emendas e dessas receitas transitórias que o município tem, você pode fazer um orçamento superestimado a receita, e aí vai empenhando, e pode acontecer de chegar no fim do ano, não ter caixa, não ter lastro financeiro para estar executando essas receitas. Então, o que nós observamos aqui? Observamos aquelas receitas de natureza continuada, que são as receitas tributárias, as transferências constitucionais, esses tipos de receitas, para projetar. Por isso que em 2026 a projeção está menor do que o arrecadado em 2024. É claro que talvez essa receita de 2026 possa superar, inclusive, esse valor de 93.727.000, pela ocorrência de o prefeito conseguir emendas, conseguir programas ou convênios.
E aí irá acontecer, no caso, um excesso de arrecadação e as aberturas das despesas serão feitas através do decreto de abertura de crédito por excesso de arrecadação. Para 2027 e 2028, o que nós fizemos? Nós projetamos em cima da projeção de 2026 as estimativas da inflação no Banco Central, né? Projetamos em cima disso aí, que é as estimativas oficiais da inflação. Então, dessa forma que foi elaborado as projeções das receitas para 2026, 2027 e 2028. Por sua vez, as despesas para 26, 27 e 28, elas têm que ser projetadas em cima da projeção, elas têm que ser fixadas em cima das projeções das receitas, né? Então, até mesmo em decorrência do método de partida dobrada, que diz que para cada débito há um crédito, para cada receita há uma despesa. Então, os valores das despesas para 2026, 2027 e 2028 são os mesmos valores das despesas, das receitas estimadas que eu acabei de mostrar para vocês, porque nós temos que trabalhar em cima disso daí. Para cada receita há uma despesa e não pode ser feito de uma forma diferente. Agora, as despesas executadas em 2023, 2024 e as que estão sendo executadas em 2025 estão da seguinte forma. Em 2023, elas foram de 81.546.000. Em 2024, 87.993.000. E em 2025, até o momento aqui que nós elaboramos a Lei de Diretriz Orçamentária, foi de 68.754. Então, pelo que vocês podem ver aqui, voltando aqui na receita, então, tanto a execução de 23 e 24 foram menores do que os valores arrecadados, e em 2025 também o valor da execução das despesas vem sendo menor do que os valores das receitas arrecadadas. Agora, falando aqui em 2026, como que essas despesas aqui, de 93.727.000, como que nós distribuímos ela no orçamento? Como que nós vamos distribuir no orçamento, na verdade, né? Como que a LDO diz para a lei orçamentária que tem que ser distribuído no orçamento? Então, gabinete do prefeito, 846.674. Controle interno, 292.157.000. Procuradoria Jurídica, 404.749. Gestão de Planejamento, 134.622. Gestão Administrativa, aqui eu estou falando por subfunção, tá? Por isso que os nomes não está lá, Departamento de Administração, Divisão de Planejamento, então aqui nós estamos pegando por subfunção. Gestão Administrativa, 7.624.138. Gestão de Finanças Públicas, 7.429.134. Gestão em Saúde Pública, 17.959.118. Assistência Social, 2.846.215. Gestão de Educação, Cultura e Esportes, 23 milhões, está aí o nosso maior orçamento. 23.893.970. Gestão de Obras e Serviços Públicos, 11.169.202. E Gestão Agrícola e Ambiental, 1.803.291. Total da administração direta. O que é a administração direta? Prefeitura. Só prefeitura. 74.403.270. Até porque o orçamento não abrange só a prefeitura. No nosso caso aqui ele abrange prefeitura, administração direta, Instituto de Previdência, administração indireta e a Câmara de Vereadores, Legislativo Municipal. Então aqui... Só a de curiosidade, essas despesas, essa no caso do gabinete do prefeito, seria em relação ao que essa despesa?
Aqui entra os salários do prefeito, do pessoal que trabalha ali no gabinete, né? que entra ali, e as despesas administrativas ali da administração, do gabinete, material de consumo, material de expediente, dividido dessa forma ali dentro. Então, não entra no departamento da administração, é só da parte de gestão do gabinete. Manutenção de veículo, do gabinete, combustível, essa coisa toda. Não. Entra também o pessoal do Conselho Tutelar? O pessoal do Conselho Tutelar, ele entra aqui, ó. Gestão administrativa, aqui, ó. Gestão administrativa, ele entra aqui dentro, 7.624.138. Então, por que ele não aparece aqui escrito Conselho Tutelar? Porque eu estou demonstrando aqui por subfunção, né? Então ele está dentro dessa subfunção aqui, assim como outros gastos subdivisões que se enquadram aqui, atividades e programas. Educação, então, obras, falamos, aqui nós fechamos, 74.403.270, prefeitura. E aqui, então nós temos o total geral da despesa para 2026. Aí vem lá, Poder Legislativo, Câmara de Vereadores, 4.278.000, é o que está projetado para ser repassado em 2026 para a Câmara, e para o Instituto de Previdência, 15.045.928, fechando o orçamento total da despesa de 93.727.098. Aí fecha aqui, ó. Fecha aqui com, vou voltar aqui mais um pouquinho, com essa despesa aqui. Com essa despesa aqui, para 2026. Aí vamos aqui, próximo. Aqui ainda, nas metas anuais, não sei se dá para vocês verem direito, o que está acontecendo aqui. Então, nós temos a legenda aqui, ó, a primeira verdinha, DCL, dívida consolidada líquida. Aí esse outro aqui que é um azul mais um verde, né? Restos a pagar, aí depois ativo disponível e dívida consolidada. Então nós temos uma evolução aqui, ó, nesse gráfico. O que acontece aqui? É bem interessante esse gráfico. Em 2022, a dívida consolidada em 2022 era de 16.240.958,20 centavos. O que é essa dívida consolidada? São parcelamentos que a prefeitura tinha na época com o Instituto de Previdência, precatórios inscritos daquele ano, restos a pagar que porventura tenha ficado do ano anterior, parcelamento de débitos com a Receita Federal, que no nosso caso aqui nós não temos, e operações de crédito. Então, 16.240.958 era a nossa dívida, né? A nossa dívida consolidada. E o ativo disponível, o que é ativo disponível? Caixa, dinheiro, 15.327.000. E os restos a pagar, 324.920. Então, a nossa dívida DCL, né? Aqui, ó, DCL, o que é? Dívida consolidada líquida. A nossa dívida consolidada líquida era de 1.238.000. Estou arredondando aqui. Então, aquilo que tinha de dívida ao município, mais aquilo que tem de resto a pagar, menos o caixa. Então ainda ficava em negativo em 1.238.000. Em 2023, o que aconteceu em 2023? O ativo disponível, o que é o caixa, o dinheiro da prefeitura, superou o valor das dívidas, né? Isso é muito interessante isso daqui. Isso aqui demonstra que a prefeitura está com uma boa saúde financeira. Esse relatório demonstra isso, que o total do caixa, o total do ativo disponível, claro que é uma análise contábil, mas
É assim que se analisa isso. Ele é superior, ele ficou superior ao valor das dívidas. E aí, mais interessante ainda, em 2024, aqui a dívida consolidada líquida passou a ficar negativa. O porquê? Porque o valor do ativo disponível dava para pagar a dívida consolidada e nem resta pagar nem tinha. Então, excelente. Olhando a parte fiscal, excelente isso daí. E assim é a projeção. Aí a partir daqui já é projeção, porque 2025 ainda não está finalizado. E assim é a projeção dessa dívida continuar negativa até o fechamento do plano plurianual que nós vamos ainda fazer lá em 2028, né? Lá em 2028 a projeção dessa dívida estar na casa de quase 2 milhões negativa. Então isso aqui. Como que daí não saiu dessa dívida e ficou no azulzinho? Devido ao quê? Rendimento? Não, aumento de arrecadação. O prefeito ter conseguido muitas emendas, e aí aquilo que muitas vezes a gente precisava usar a fonte livre para estar fazendo, usa o recurso das emendas, às vezes até para contrapartida de obras ou investimentos que têm sido feitos, e aí dá aquele alívio na fonte livre, porque as dívidas que a gente tem que pagar não podem ser pagas com esse tipo de recurso, é com fonte livre, e então acaba dando um fôlego no caixa, né? Então isso é um dos fatores que, na minha opinião, foi preponderante para essa dívida ficar negativa dessa forma. Ok? Agora aqui outro relatório muito interessante também, que é os projetos em andamento. Então, até o fechamento do próximo plano plurianual, que nós vamos ainda fazer, que é 26, 27, 28 e 29. Então veja que a próxima gestão vai trabalhar com um ano de planejamento feito por essa administração, né? Então aqui esses projetos em andamento são projetos que já estão ou em execução, ou em licitação, ou já está alimentado no programa lá de obras, no programa do Estado, ou nas plataformas do governo. Então, são projetos em andamento, coisas que realmente não é assim um planejamento que pretende fazer, é que o que está em execução. Então, maternidade municipal tem lá para ser executado, deve nem ser esse valor mais, porque alguma medição deve ter ocorrido entre eu preparar a audiência da LDO e até essa apresentação. Mas ainda para executar na maternidade municipal, 4.957.782. Escola Dirce dos Santos, lá em Santa Margarida, que já deve estar ou em fase de licitação, se alguém souber aqui pode falar, feito já essa licitação, ou já está alimentado lá no sistema, mas já vai entrar nesse orçamento nosso de 2026. Escola Dirce dos Santos da Margarida, uma obra que vai abranger todo aquele quarteirão ali que é a creche lá, 9.200.000. Quadra da Escola Violeta, não sei se já começou, né? 1.200.000. Creche Infância Feliz, eu acho que tem a ver com o departamento de assistência, esse aqui, né, Angélica? Da criança e do adolescente. 2 milhões. Então é uma obra que é concreta, já tem 2 parcelas. Já está tendo depositado dinheiro. Né? Urbanização do lago, já deve estar na conta. Só que assim, ela vai ficar mais que isso. Sim, aqui os valores iniciais, né? Pode superar. Com certeza todos aqui no final acaba ficando um valor até a maior. Urbanização do lago, 1 milhão, deve estar na conta também. Casas populares lá em Santa Margarida, 600.000. Finalização da infraestrutura do parque, 3 milhões, do parque industrial, né? Que ainda vai ser feito.
Lá, em Santa Margarida. Lá vai ser feita pavimentação, vai ser feito toda mais uma infraestrutura lá. Centro Esportivo de Santa Margarida, 1.200.000. Praça na Rua Antônio Ferruccio Júnior, 500.000. Praça no Jardim Europa, 1 milhão. Campo no Rosa Lupe, 800.000. Ampliação da Clélia, já está acontecendo também. Eu estou fazendo um empenho de medição sempre dessa daqui, 1.200.000. José Marcelino, ampliação da Escola José Marcelino, 1.500.000. Centro de exposição. Esse daqui o município já está vendo as áreas, né? Já está vendo as áreas, o prefeito já conseguiu recurso em Curitiba também, é aqueles recursos de emendas que eu falo, né? Que às vezes eu tomo cuidado na hora de fazer a receita, né? Mas vai ser custeado com esses recursos. 5 milhões está aqui, mas vai ficar mais também, vai ser um valor maior também. Reforma na Escola Dirce já está acontecendo, 1.800.000. Pavimentação e recap, 5 milhões. Então, olha, veja aqui que só de obras, de projetos que está em andamento, fora os novos, nós temos aí para os próximos anos 40.327.782. Valdinei, a UBS nova já está também. Lá em cima? Ela... Eu nem coloquei aqui, Terezinha, porque já está nos finalmente lá, né? Aqui eu só. Não é uma nova UBS tipo 2. A central que o Beto Preto falou aqui, não foi? Não é uma UBS do céu? Aqui, Terezinha, eu pedi para a engenharia passar para mim o que eles já estão trabalhando em cima. Foram essas que eles passaram. Provavelmente ainda, essa daí ou está colocando no sistema, não foi feito o projeto ainda, mas não está aqui não. Então tem mais. Mas eu não sei se lá na engenharia eles já estão trabalhando em cima desse projeto. Mas então é mais uma obra bem lembrada. Que vai ser colocado aqui. Diretrizes gerais para a lei orçamentária anual. Observar os critérios técnicos e legais, especialmente a Constituição Federal, Lei 101/2000, Lei 4.320 de 64, Lei Orgânica do Município. Dar prioridades para os programas em andamento, que acabamos de passar aqui. Sustentabilidade fiscal, que é a gente sempre trabalhar com o intuito, nos instrumentos orçamentários, que eles auxiliem a administração a conseguir gastar menos do que se arrecada. E isso só vai acontecer através de um planejamento bem feito, principalmente de nós, que somos os servidores e que trabalham diretamente nisso daqui, né? Trabalho de várias mãos, e tentar ter eficiência e transparência e conseguir uma participação popular maior, que isso daí é um dos grandes desafios nossos. Antes de abrir aqui os espaços para as perguntas, eu quero agradecer aos departamentos que trabalhou com a gente na elaboração dessa lei orçamentária. Tá a Angélica aqui, que inclusive o departamento de assistência social é muito participativo. Vocês estão de parabéns, né? Eu espero contar com o apoio de vocês na hora de começar, que nós já vamos trabalhar com a elaboração da lei orçamentária anual. Quanto mais participação a gente tiver dos departamentos, de todo mundo, é uma forma do orçamento ficar mais bem feito, né? A gente na hora de executar ele, suplementar menos, né? Precisar mandar menos leis de alteração orçamentária aqui para a Câmara para ficar consertando e arrumando o orçamento. E de que forma que isso daí melhora? Quando a gente começa a trabalhar integrado com todos os departamentos da Prefeitura. Quero ainda agradecer a presença da Maria Helena aqui, diretora de Finanças, do Gabriel, secretário de Esportes, do Departamento de Saúde, que enviou a Terezinha aqui, a Angélica, que eu já mencionei,
o vereador Ney e o Rondinelli, que estavam aqui presentes. É muito importante, viu, a participação da Câmara, para saber o que o município, como que funciona as diretrizes, como que funciona a operacionalização do orçamento público. Também agradecer o Edson Bernardes, controlador da Prefeitura, o Márcio Fabiano, que estava aqui até agora, e meu amigo Alisson, aqui, procurador da Câmara. Obrigado pela presença. Ainda quero deixar aqui registrado que a elaboração da LDO foi feita pelo Departamento de Finanças, Divisão de Contabilidade e Planejamento, com auxílio dos órgãos dos departamentos da Prefeitura Municipal. A fonte de dados das informações que eu apresentei aqui foram extraídos do nosso sistema de gestão pública da Elotec. Está aqui o e-mail para quem estiver porventura assistir essa audiência pelo YouTube no canal da Câmara. Está aqui o nosso e-mail para qualquer dúvida. O telefone da Prefeitura também, que funciona como um WhatsApp. Do mais, eu me coloco à disposição de todos para eventuais dúvidas que venham a ocorrer relacionadas a essa audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não só aqui da Câmara, dos vereadores, mas também de toda a população que tiver acesso a esse vídeo. Estamos lá na Divisão de Contabilidade da Prefeitura e temos o maior prazer em atender e dirimir qualquer dúvidas que venham a ocorrer. Então, agradeço a presença, um bom dia a todos, e agora vou deixar o espaço aberto aqui para as perguntas.